Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Neste primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos sobre o início da vida pública de Jesus, o início do ministério de Cristo. E Jesus começa com uma frase simples, mas ao mesmo tempo profunda e provocativa: convertei-vos e crede no Evangelho. Tem gente que acha que conversão é mudar de igreja, mudar de religião, ou que a conversão ocorre apenas uma vez na vida. Não. Converter é mudar o sentido, mudar o rumo. Então, se eu estiver indo para uma cidade e eu pegar um caminho errado, eu vou ter que fazer uma conversão, voltar para o caminho certo. E a conversão, meu irmão, minha irmã, é diária. Todos os dias temos que estar convertendo a nossa vida, direcionando a nossa vida para o Senhor. E a nossa conversão só será concluída no dia da nossa morte. Assim que colocarem a tampa no nosso caixão, aí vão poder falar, ó, esse aqui já converteu por completo. Porque aí não tem como mais a gente mudar, né? É interessante que o episódio narrado hoje por São Marcos aconteceu após o batismo de Jesus. Movido pelo Espírito Santo, Jesus foi para o deserto e passou 40 dias em oração, em jejum, sendo tentado pelo demônio. O deserto, alguns vídeos passados eu ainda falava disso, né? Da importância da gente buscar esse deserto, que é a intimidade com Deus. Um momento só nosso, só eu e Ele. Onde eu vou procurar conhecê-lo, onde eu vou abrir, rasgar meu coração totalmente na presença dEle. Mas o deserto também tem uma outra característica. O povo hebreu passou 40 anos caminhando no deserto antes de entrar na terra prometida. E Jesus passa 40 dias no deserto antes de iniciar sua missão. Ou seja, o deserto também tem um caráter de preparação, de preparar para algo grande. Nós podemos dizer que a nossa vida nesta terra também é um caminhar no deserto. Nós estamos nos preparando para entrar na vida eterna, na vida que não tem fim. Nós estamos nos preparando para nos encontrarmos cara a cara com o nosso Deus. Então o deserto também, para nós, tem essa dinâmica da preparação. E nesse preparar, nesse caminhar rumo à pátria celeste, nós sofremos as tentações. O demônio existe, viu? O encardido existe. Porque tem gente que fala, ah não, o demônio existe não, isso é coisa da igreja lá na Idade Média. Não. A Bíblia aqui está falando, no Evangelho de hoje nós ouvimos, Jesus foi tentado por Satanás. Então, e também não pense que a tentação é algo ruim, não. Não pense que se você está sendo tentado, que está sendo ruim. É até um bom sinal. Porque quem não é tentado é porque já está de braço dado com o encardido. Então, não sofre nenhuma tentação. Ou, né, como dizia São João Maria Vianney, se no teu caminho você não se encontrar com um demônio, é sinal de que você está caminhando no mesmo sentido que ele. Então as tentações vêm. E não são coisas assim, o demônio não é tão feio como se pinta. Se as tentações fossem assim, se fosse um cara, né, igual a gente acostuma ver, com chifre, rabo e tridente, ninguém ia cair no pecado. Se o demônio aparecesse dessa forma pra gente, ó, ia sair correndo. Mas não. Ele nos tenta de uma forma aparentemente bela. Ele nos tenta na nossa necessidade. Se eu não me engano, acho que no Evangelho de Mateus, nessa narrativa da tentação do deserto, Jesus estava jejuando. Então o demônio começa a tentá-lo através da fome, por exemplo, né? Se você realmente é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Então o demônio vem nos tentar na nossa necessidade. E não vai tentar em nada feio, ele vai apresentar as coisas como se fossem belas. É aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E o pecado é isso. Por fora, todo bonito. Mas aí quando a gente cai nele, a gente percebe a podridão que é, a tristeza que é. Então, meus irmãos, nesse caminhar do deserto da vida, nós sofreremos tentações.
Mas, assim como Jesus, a forma de vencê-las é a oração, que é muito importante, né? Como também disse, o deserto é essa dinâmica, além da preparação, ele tem a dinâmica do encontro com Deus, a intimidade com Deus. Então, quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais eu rezo. E quanto mais eu rezo, mais fácil eu vou conseguir vencer as tentações. E a leitura da palavra de Deus. Para eu vencer as tentações, eu preciso conhecer a palavra de Deus. O Papa Francisco falou um tempo atrás uma coisa muito interessante. Jesus não dialoga com o demônio. Jesus não dialoga com o mal. O demônio vem e atenta ele, e ele responde usando a palavra de Deus. E nós também somos chamados a termos essa postura. Né? Tem alguns lugares aí que o povo faz até entrevista com o capeta, que pergunta nome, telefone, que time torce, CPF. Não, a gente não pode ter esse diálogo com o mal. Quando vem a tentação, a gente rebate com a palavra de Deus. E a quaresma é esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida, de direcionar a nossa vida para o Senhor. As tentações virão. As tentações estão aí, mas através da oração e através da leitura da palavra de Deus, nós conseguiremos vencer qualquer tentação. O demônio é ruim, a gente não pode brincar com ele não, mas Jesus é muito maior. Jesus é muito mais forte que ele. Então, vamos nos agarrar a Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.